nós, responsabilidades, enfim. Mas eu quero falar de honra. Honra para mim é um tema hoje muito importante, mas muito poderoso. É um princípio a qual Deus se manifesta na nossa vida através de honra. Então, um ambiente que honra a Deus é onde Deus pode manifestar os seus milagres. Então isso é muito poderoso e a gente vai falar disso um pouco ali na palavra de Deus hoje. Então você atente, cara, se a isso, que eu acredito que Jesus está dando esse tema para nós, porque Ele quer manifestar cada vez mais cura, sinais e maravilhas. Eu vim com uma palavra de fé hoje, para pregar sobre fé, e talvez a gente fale disso nos próximos domingos. Mas não tem como a gente ter fé e não honrar a Deus. Então eu acho que preparar a igreja para usar a sua fé, ou a sua pouca fé que seja, é a gente andar num ambiente de honra, amém? Então às vezes alguém vem aqui, e eu falo isso com muito temor, tá? Sem orgulho nenhum, e debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Mas alguém vem aqui e fala, cara, senti a presença de Deus aqui, porque aqui é um ambiente que a gente honra Jesus. Aqui é um ambiente que a gente dá toda a honra e toda a glória para Ele. Aqui é um ambiente que a gente procura ser zeloso com as Escrituras. Aqui são pessoas que querem viver os princípios de Deus, para que Deus manifeste os milagres, as curas, os sinais e maravilhas sobre a nossa vida, amém? Amém, igreja? Estou animado hoje, hein? Vocês deram folga para mim na semana passada, eu estou todo aqui hoje. Aleluia! Então vamos lá em 2 João. 2 de João, só tem um capítulo. Capítulo 1, versículo 8 diz assim: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Diz comigo, completo galardão. Completo galardão. Aleluia. Vou ler de novo. Acautelai-vos. Essa palavra acautelai-vos significa cuidem-se, tenham cuidado, observem a própria vida de vocês, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aleluia. E a honra hoje, se você for ver no nosso meio, está um pouco extinta. Ninguém honra mais ninguém. É aquilo que eu falei da mulher, talvez no casamento. Quem é o homem que fala que quer honrar a mulher no seu casamento, de dar a sua vida, de doar a sua vida, seu dinheiro, seu tempo, todo o seu esforço em honra ao seu lar? Graças a Deus aqui nessa igreja eu vejo homens assim, cara, graças a Deus. E se não fosse também graças a Deus, a gente ia pregar a palavra e dar uns tapas no ouvido e... Tô brincando, igreja, tapa no ouvido nós não ia dar não. Então pela falta talvez de honra, a gente vai ver que Deus não pode nem agir. A gente vai ver isso. Mas esse versículo ele diz, então cuidem de vocês mesmos, para vocês não perderem aquilo que tem realizado com muito esforço, mas para que vocês recebam o completo galardão. Ou seja, fiquem espertos, discernam, para que vocês não percam o motivo da fé de vocês. Estou traduzindo aqui em outras versões. Então, tenham cuidado para que vocês não percam aquilo que vocês estão trabalhando, investindo, e vocês podem perder de um minuto para o outro. Amém? Vocês estão comigo aqui? Por que João fala isso? Porque, cara, a Bíblia fala de perseverar e perseverar. Às vezes a gente fica ansioso, sabe, e trabalha por 1 ano, 2 anos, ou seja, uma semana, 1 dia, 2 dias,
e a gente está muito perto da bênção acontecer e a gente chuta o pau da barraca. Posso falar chuta o pau da barraca aqui? Tranquilo? Tranquilo? Ela deixou, então. Mais alguém? Fala comigo, igreja. Aleluia. Então no último minuto a gente, tá com dane-se, azar. Quero mais saber de nada. Não dá retorno isso, não dá isso, não dá aquilo. A vida nossa, fala para o irmão que está do seu lado, a vida nossa é perseverar. Perseverar até o fim. Por que, igreja? Porque o evangelho não é uma corrida de velocidade. O Diegão gostou dessa. É uma corrida de resistência. Aleluia. O evangelho não é, vamos fazer rápido. E vocês não fazem ideia o de quanto essa frase vale para mim. É um cara ansioso. Um cara que estava no hotel por um ano, vem por quê? Que eu falo, agora nós vamos construir a igreja de Deus na Caçapava, vamos ganhar todo mundo. E de repente, seu Washington sabe disso. Galopa um cavalo, seu Washington? Como nunca, né? Como nunca andou, né? Então a nossa corrida evangélica, a nossa corrida de crente, de jornada, ou seja, pega isso agora para o seu trabalho. Se é Deus que governa a sua vida, se você honra a Deus no seu trabalho, se você honra a Deus na sua casa, e aquele abençoado do marido não muda naquela coisa, a abençoada daquela mulher não muda naquela coisa, cara, às vezes a gente, cara, não quero, sabe por quê? A obra não é sua, a obra não é nossa, querido. Dá vontade às vezes de ter um cabo USB que sai da minha cabeça aqui e chega na cabeça de alguns irmãos e pluga ali e já transfere tudo assim, ó. Como seria maravilhoso, não, Jeff? Imagine, cara. Mas não é isso que Deus quer, cara. Deus, Ele quer a impartation, Romanos 1:11. Depois você lá vê a transferência da unção. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Então a nossa corrida é de perseverança, cara. Não é de orar um dia, um mês, é de orar sempre. É de orar toda hora. É de ficar buscando a Jesus, é de pensar em Jesus, é de aplicar os seus princípios, é de ler a Bíblia. A nossa vida é uma vida de perseverar até o fim dos nossos dias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se você está na igreja, Ele é Deus. Se você não está na igreja, queridão, Ele continua sendo Deus. Aleluia, cara. Então Ele não vai mudar porque a gente sabe, faz biquinho doce ou não gosta de alguma coisa. Mas a Bíblia em 1 de João capítulo 1:8 diz para a gente ficar esperto, porque Deus deseja dar a cada um de nós a recompensa completa. Aleluia. Então a família, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Aleluia. Então a salvação é para casa, a promessa é para todo mundo, a unção é para todos, o véu se rasgou para todos, cara. Aleluia. Mas somente alguns vão lá pegar, somente alguns vão buscar. Então deixa eu falar um pouquinho da história de Israel para você, da desonra que Israel sofreu. Então Israel fica por mais ou menos ali 40 anos no deserto. Estou acelerando um pouco, igreja. Eu estou no velocidade 1,5. Entendeu? Porque nós temos ceia no final. Que alguém pode falar, demora muito aquela igreja. Vai fazer nada. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, Lucão? Vai fazer nada. Aleluia. Fica com nós. Então Israel fica por 40 anos no deserto. E a hora que eles chegam perto da terra prometida,
Moisés tem 12 homens, 12 braços, 12 linhas de frente, 12 caras armados e parapetados, andaram com Moisés. E eles avistam a terra prometida. Os 12 vão lá ver a terra prometida. 10 voltam com feedback assim: mano, os caras são gigantes, a gente é pequenininho, eles vão comer a gente que nem a gente come gafanhoto, e nós não vamos ser um pedaço de pão na mão desses caras. Josué e Caleb, como eu gosto desses dois, cara, voltam lá, cara, é nada. O que Deus fez em toda a nossa história vai fazer com esses caras também. Vamos entrar. Então, Israel, se você for ver a jornada da nação de Israel no Egito, a maioria de todos, quase todos eles, não entram na terra do Egito. Por causa do quê? Pergunta, por causa do quê, Dezão? Não, todo mundo, por causa do quê, Dezão? Mais uma vez, vamos lá. Aleluia. Por causa da murmuração, reclamação. Sabe, aquele cara tá lá trabalhando segunda, terça, quarta, quinta. Aí você pediu uma promoção, vai vir na sexta-feira. Seu chefe não fala com você, não, você manda mensagem, daí vamos conversar daquilo. Chega na sexta, cara, ele vai falar com você na segunda. E vai dar o dobro da recompensa, talvez, pela sua vida, porque você é um crente bom. Você quer ganhar o dobro, então você tem que trabalhar o dobro, você tem que fazer o dobro. Você é um crente bom, cara. Aí chega na sexta-feira, tomar no banho, vou pedir conta dessa empresa. Sabia que era tudo assim. E aí você cai numa outra reunião e começa a falar: cara, faz tempo que eu estou aqui, não ganho nada, não tenho nada. Querido, a nossa vida não é governada por aquilo que as pessoas podem fazer por nós. Anota isso aí, cara. A nossa vida é governada por princípios, e cabe a gente fazer por eles, porque é fazendo, servindo, que a gente vai revelar o reino de Deus. Todos vocês me achariam um desastre se eu viesse aqui como um imperador, como um grego romano. Vocês não fazem nada. Diegão, vai viajar, você tem que falar comigo, viu? Vai ficar grávido? Tem que falar comigo. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Mateus? Agora a igreja inteira está sabendo. Vocês colocaram na rede social, aleluia. Estão grávidos do Mateus, aleluia por isso. Nós estamos felizes. Então, aquele povo começa a reclamar, a murmurar. Caindo pão, caindo churrasquinho, codornizes. Sabe, de noite, uma bola de fogo para esquentar o povo. E talvez eu estou até falando isso, cara, porque eu não estava lá. E talvez você hoje está murmurando algumas coisas, porque você está passando uma coisa muito ruim na sua vida. Você quer ver a bênção na sua casa acontecer. Você quer ver o seu marido melhor, os seus filhos melhor. E você ora, e você jura, você busca de madrugada. Você faz os seus votos a Deus. E tem gente que não faz, e não tem problema. Pega isso e começa a fazer, cara. Tá cheio de arma na Bíblia que Deus municiou os crentes, mas a gente não usa isso. Então deixa eu te provocar, eu não quero te confrontar não, porque eu estou amando mais vocês agora, porque eu estou sentindo mais o amor de Deus na minha vida. Como fez bem para mim a minha folga, cara. Fui para perto de Jesus e fiquei lá. E Ele nos deu as instruções, me deu o confronto. E aleluia. E onde eu estava mesmo? Vocês também não estavam aqui, né? Vocês estão pensando no Master Jeff lá fora. Das armas. Qual foi a última vez que você jejuou em prol do reino de Deus na sua vida? Qual a última vez que você fez um voto a Deus em prol do reino de Deus na sua vida, no seu trabalho, no seu emprego? Qual foi a última campanha de oração que você fez? Você com Deus, tá? Porque a gente não é uma igreja que faz campanha, não. Nós entendemos que nós recebemos a herança de Deus. E se Ele já morreu, caiu sobre nós, então a gente precisa acessar isso. E acessa como? Com jejum, oração, lágrimas. Mas em 1 Coríntios, você não precisa abrir 10, fala que ali tem uma lista
de algumas coisas que Paulo vem falando para a igreja de Corinto, de que era aquilo que Deus não gostava e não gostou. Então você vê que no 1 Coríntios 10:10, que era a murmuração do povo de Israel, e o anjo destruidor desceu sobre a nação de Israel no Egito e matou muitas pessoas. Sabe por causa do quê? Porque eles murmuravam, porque eles reclamavam. E murmuração para Deus, deixa eu trazer num jeito mais técnico para você. Reclamação é um insulto a Deus. Reclamação é dizer: eu não gosto do que você está fazendo na minha vida. Se fosse eu fazia diferente. Poderia muito bem agora fazer assim: você que reclama, ergue sua mão. Talvez o anjo destruidor passe sobre. Misericórdia, Jesus já passou na nossa vida, amém? Amém, Diegão? Não dá, né? Mas, cara, a reclamação. Por isso que o João fala aqui: então cuidem-se, para que vocês não percam com aquilo que vocês têm se empenhado, por aquilo que vocês têm colocado o seu dinheiro, o seu amor, a sua devoção. Cuidem-se, porque Deus é um Deus de completa recompensa. E eu profetizo aqui nessa noite, querido, que a sua família vai estar nos pés de Jesus, que a sua casa será chamada uma casa de luz, uma casa de oração, uma casa abençoada por Deus. Não porque agora você veio num culto, é porque você está perseverando nas orações, você está perseverando na palavra, na leitura, nos princípios. É assim que a gente se torna uma bênção. Profetizo que o seu casamento vai se alinhar, sim, porque o Deus Altíssimo habita entre vocês. A honra e glória de Deus, aleluia. Então a reclamação é isso, é ficar murmurando, reclamando. Cara, segunda-feira parece que é um dia terrível para alguns crentes. Ai, amanhã, meu Deus do céu. Agora se alinha no trabalho, se alinha na família, conforme a palavra. Honra a Deus. Tenha um ambiente de honra a Deus aqui no meu quarto, aqui na minha mesa, aqui no banheiro, aqui na sala, minha casa, aqui no meu escritório, aqui na minha faculdade, aqui no meu trabalho do shopping, aqui no louvor, aqui na salinha das crianças. Cara, aqui é um ambiente que honra a Deus. Você vai ver Deus manifestar curas, sinais, milagres e maravilhas. Aleluia. Então Israel, Moisés enviou os 12 líderes, 10 volta com feedback ruim. E se você for ler lá vamos lá rapidão, Números 14. Põe aqui para mim, acho que é mais rápido. Dani, calma. Tô calma, eu que tô no 1,5, Dani. Pode ir de boa. Números 14, Dani. Vocês vão achar mais rápido que 11. Tranquilo, Dani. Tá tranquilo. Aí, achou. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Um povo reclamando. Vocês têm noção que o povo falou assim: era melhor a gente ter ficado no Egito, porque lá a gente tinha comida, sombra, aguinha fresca e chicote no lombo, e muito chicote no lombo. Os caras ficavam quebrando pedras. Saíram da escravidão e começaram a murmurar em meio aos feitos e às realizações de Deus na terra, caras. Vocês têm noção disso? Então, a partir desse versículo, você pode estudar essa história. Você vai ver que Israel chega no dia de entrar, daqui a alguns dias, alguns outros 40 dias, caras, eles não entram. Quem entra é Josué. Ele entra e toma posse daquela terra prometida. Tem uma outra historinha de Roboão. Aleluia.
Roboão, filho de Jeroboão. Essa história está em... Eu não vou abrir, tá? Para a gente dar uma corrida aqui. Essa história está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1. Você pode ver, Roboão foi o cara que herdou o trono do seu pai, Jeroboão. Deixa eu ver se é isso mesmo. Herdou o trono do seu pai, Jeroboão. E aquele menino assumiu o trono. E no dia que ele assumiu o trono, a nação de Israel se reuniu num lugar. E aquele seria o primeiro discurso dele. Aquele seria o primeiro dia dele como presidente daquela nação, ou como rei, né, que é chamado rei naquela época. Então o povo veio até Roboão e fala assim: Roboão, o seu pai foi muito duro para nós. Ele cobrou muita taxa de imposto, muitas coisas caras. Tem como você pegar leve com nós, cara? Então, como todo rei tinha conselheiros, o pai dele tinha conselheiros, ele foi até os conselheiros do pai dele. E ele chegou nos conselheiros do pai, do rei daquela época, que agora eram seus conselheiros, e pergunta: o povo veio a mim aí, falando para eu abaixar os impostos, as cargas deles, e ser mais leve com eles, porque o meu pai foi muito duro com eles. Os conselheiros do rei chegaram e falaram: Roboão, se você fizer e baixar, atender esse povo, eles te seguirão, eles estarão com você todos os dias que você reinar Israel. Roboão falar: legalzinho, mas eu vou para os meus parça, porque vocês são muito velhos, vocês não são antiquados, vocês não sabem o que vocês estão falando. E foi para os parça dele, aqueles meninos que eles cresceram. E ele falou: cara, o povo veio até aí, falou a mesma história. O povo veio até mim, falou com meu pai não sei o que é muito duro e tal, com cargas. Isso no dia em que o cara foi assumir a presidência da igreja. Esse menino, os 3 amigos dele, deu um conselho para ele: cara, fala para eles quem que é o rei agora, quem que manda agora. Se eles achavam que o seu pai foi duro com eles, fala que o seu mindinho é mais grosso que a cintura do seu pai. Dobra as cargas tributárias, dobra os trabalhos desse povo. E Roboão fez isso. Nesse dia, Israel tinha 12 tribos. Ele perdeu 10 das tribos de Israel nesse dia. E entrou em colapso. O povo se rebelou um contra o outro e falou: cara, quem esse cara está pensando que ele é? E aí deu uma revolução em Israel, simplesmente porque um cara não quis ouvir os conselheiros do rei. E os conselheiros do rei, alguns deles eram sacerdotes, cara. Como a gente despreza o conselho de Deus na nossa vida, e a gente quer fazer do nosso jeito. No dia em que esse moleque pegou o governo, no primeiro dia, no dia D, agora vai jogar, agora vai fazer isso, agora vai fazer aquilo. Cara, eu orei, eu trabalhei, eu jejuei, eu paguei livros, eu fiz escolas. Hoje chegou um cara para mim, lá na Poema Taubaté, e falou assim: mano, você não tem alguma apostila de programação, ABAP? Eu olhei, são 16, 18 anos nessa área. Nos meus primeiros dias de emprego, eu ia para o banheiro orar, ajoelhava, abaixava o vaso, ajoelhava e falava: Deus, me dá a solução, porque os caras me vendiam como o cara que ia resolver todos os problemas. E não foi uma empresa, foram mais de 10. A primeira coisa que eu fazia, eu ia sentar na sala dos executivos: cara, a sua empresa mandou você aqui, você ia trazer isso, porque a gente tem que pagar. O Diego é contador e as taxas tributárias dessas empresas é de milhões, cara. É de milhões. E o meu trabalho ia resolver a vida dos caras, eles iam não deixar de pagar a multa e tal, alguma coisa assim. Então chega alguém, eu não quero desonrar esse irmão que me chegou lá em Taubaté, mas ele chega num dia, cara, e fala: você tem alguma apostila? Cara, eu tenho uma história, eu tenho uma jornada, a qual eu não desisti dela, querido.
a qual ela fez o homem ser o que eu sou hoje, porque nesses dias que eu estava na jornada, orando no banheiro, orando ali, cara, hoje eu trabalho bem, ganho bem, trabalho lá da minha casa, é maravilhoso isso, mas foi uma história, cara, foi choro, lágrimas, foi indo debaixo de sol, de chuva, pegando essa Dutra, indo fazer faculdade, estudar e cursos. Então como que eu vou mandar num curso agora, arrasta para cima, que você vai ficar igual eu, trabalhar da sua casa, do lugar que você quiser? Não dá para falar isso, porque foram choros e lágrimas, honrando o próprio Senhor. Tinha dias que eu queria sair correndo dessas empresas, mas eu escutava uma voz do meu interior: eu sou com você, ainda que você passe pelas águas, eu estarei com você, ainda que você passe pelo fogo, as chamas não te queimarão. Rachatarababacês. Cara, é o nosso Deus. Se a gente faz uma aliança com Ele, Ele estará conosco. Então nós precisamos nos submeter ao senhorio e vontade de Deus, e menos reclamação e mais oração, cara. Aleluia. Então o cara, Roboão, perde, cara. No primeiro dia ele já faz um desastre. E era disso que 2 João, 1:8 estava falando. Deixa eu ler de novo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aleluia. Então aqui Roboão desonrou a Deus, desonrou seus conselheiros, não quis nem saber deles, e está ali, o desastre aconteceu. Igreja, quando que a gente cresce? A gente cresce. Até o Marco falou um pouco disso hoje, sobre maturidade. A gente cresce no espírito quando obedecemos a Deus, quando nada faz sentido para nós, cara. Porque nesses dias difíceis, que você fala: será que eu faço isso? Será que eu falo aquilo? É nesse dia que você pensa em negociar a palavra. É nesse dia nesse dia de decisão difícil, nesse dia que você tem mais vontade de fazer do seu jeito do que cumprir um princípio. É nesse dia que separa meninos de homens, meninas e mulheres. E é nesse dia terrível que a gente precisa obedecer a Deus. Mas Dezão, até quando? Até quando Deus quiser, querido. Eu falei que a nossa jornada é de resistência e não de velocidade. Aleluia. Então não tenha pressa para responder a Deus, tenha resistência, resiliência para responder a Jesus. Amém? Aleluia. E Deus é um Deus que deseja que a gente receba. Por isso que Ele fala no final desse versículo, que temos realizado com esforço para que vocês recebam o completo galardão. Se a gente leu aqui agora que existe uma recompensa completa, é porque existe uma recompensa parcial. Existe uma recompensa que não é a totalidade de Deus. Não vai dar tempo de entrar aqui nesse assunto, mas em cima desse versículo a gente consegue perceber que Deus tem uma recompensa completa para alguns. Alguns recebem a recompensa completa, outros recebem a recompensa parcial e outros não recebem nenhuma recompensa. Esse é o Evangelho. É um Evangelho de recompensas. Por isso que é bom a gente cuidar dos nossos filhos, colocando sobre eles uma recompensa no final do mês, no final da semana, para estimular a obediência, estimular, cara, a gente buscar, porque às vezes a gente você acorda reclamando já, e você nem percebe, porque já é um padrão comportamental. Parece coach isso aqui, mas não é, cara, é Bíblia.
um padrão de reclamar. Olha lá, não sei o que, olha lá, sabia, está vendo? É isso. E nós somos chamados para fazer diferente. Em 1 Coríntios 3,12 fala que alguns vão construir sobre fundamentos de ouro, prata, terra, pau, telha e feno, alguma coisa assim. E ali fala que as nossas obras serão provadas no fogo. E se algumas das obras forem construídas num fundamento de ouro, num fundamento que permanece, num fundamento duradouro, aí receberemos completa recompensa. Agora eu sei, quem quer aqui receber a recompensa completa de Deus? Então a gente precisa perseverar até o fim. Aleluia. Provérbios 11:31. Deixa eu abrir em Provérbios 11:31. 8 horas. Vou colocar no 2 vezes aqui. Provérbios 11:31. Olha isso aqui. É claro que o versículo também, daqui a pouco eu vou explorar isso. Provérbios 11:31 diz: se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Se os justos merecem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Ou seja, se o justo recebe uma punição, o justo também vai receber uma recompensa. E ele fala aqui na terra, nós estamos falando de recompensa terrena, de uma bênção na sua vida, no dia de hoje, nesse ano, para esse mês, para essa semana. Porque a gente pode arremeter a recompensa celestial, que é a nossa salvação com Jesus, mas não é dela que eu estou falando hoje, é um pouco. Porque se nada a gente receber nessa terra, querido, nós vamos receber de Jesus. Aleluia, quando a gente for salvo, quando a gente der falta nessa vida. Então aqui está falando de uma recompensa completa, parcial ou nenhuma recompensa nessa terra. Agora a gente vai ver. Ixi, pulei aqui. Não, pulei não. Aleluia, pulei. Agora a gente vai ver, querido, por que é importante a gente honrar a Deus nas áreas da nossa vida. Marcos capítulo 6, versículo 5. Antes da gente entrar em Marcos, eu pulei uma parte aqui que eu acho legal falar isso. A recompensa nessa terra, a salvação, fala daquilo que eu faço com a cruz. Com a salvação de Cristo, você vai ser salvo um dia da sua vida e vai morar, nós vamos morar com Jesus eternamente, amém? Isso fala daquilo que você faz com a cruz, né? Determina onde você vai passar a sua eternidade. Mas agora aquilo que você faz como crente vai determinar como você passa aqui na terra. Como que você vai viver, como você vai passar a eternidade, perdão. Aquilo que faço com a cruz determina onde passo a eternidade. O que faço como crente determina como vou passar a eternidade. Determina onde eu vou passar a eternidade, se é com Jesus ou se é no lago de fogo. E o fogo não vai consumir, vai ficar só ardendo, queimando. Ou se você vai passar a eternidade com Jesus. E lá ele fala que nós receberemos galardões. Então você vai ver gente puxando um carrinho assim, ó, com algumas coisinhas ali em cima. Mas você vai ver gente puxando um vagão de trem assim, ó. Porque isso será a recompensa celestial. Vocês estão entendendo? Entendeu mesmo? Entendeu, Nicão? Entendeu, Dani? Aleluia. Vamos em Marcos 6.
Marcos capítulo 6, versículo 5 diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, Não pôde fazer ali nenhum milagre. De quem nós estamos falando aqui nessa passagem? De Jesus. Nós estamos falando de Jesus. Se você ler Marcos desde o começo, não precisa ler agora que vamos ler aqui. Você vai ver que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Igreja, esse versículo fala que ele não pôde, não que ele não quis. Se a Bíblia falasse, ele não realizou alguns milagres, a gente poderia interpretar isso aqui como ele não quis fazer milagres. Ele tinha poder, ele é Jesus, quem crê nisso? Jesus tem todo o poder, ele é dotado de poder, do Espírito Santo de Deus, ele é a expressão exata do Pai, aleluia. E aqui ele não pôde, ou seja, ele foi impedido de realizar curas e milagres para aqueles caras ali. Então, cara, você entende que ele está falando, a Bíblia está falando do próprio Cristo, daquele que eu acabei de falar, é a expressão exata do Pai. Então ele foi impedido, por causa do quê? Vamos ler o versículo 3 agora. O versículo 3 diz assim, eu vou ler desde o 1 para dar contexto melhor para a gente. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, repete comigo, para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Então Jesus foi para a sua cidade, estava na sinagoga ensinando. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. E falavam uns para os outros: de onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz. E o 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. O que a gente vê aqui? Jesus volta para a sua cidade. E como que Jesus volta para a sua cidade? Ele volta para os seus amigos, ele volta para a sua família, e ele volta falando dos milagres que ele fez, por onde ele viajou, por onde ele passou. Então as pessoas ficam: nossa, mas que sabedoria que é essa? E esses milagres que ele fez, quem é esse Jesus? E ficam admirados com ele. Mas daqui a pouco alguém fala assim: mano, peraí. Esse aí não é o Zé, é o filho do Zé? O Zé aqui, a carpinteirinha aqui atrás. Já começaram a desdenhar de Jesus, os seus familiares, as pessoas que cresceram com Jesus. E o The Chosen é muito legal isso, porque mostra um Jesus que não é bom num tipo de jogo lá. Eu não sei que jogo que é que eles ficam jogando a pedrinha lá, eu não sei o nome disso. E Jesus não é bom nesse jogo, a ponto dos seus amigos tirar: Jesus, você vai entrar agora? Vamos lá, né, Jesus? Vamos ver, né? É um Jesus humano, um Jesus homem ali, terreno, que não tem uma habilidade. E ali mostra então Jesus com seus amigos, com seus parentes, onde as pessoas começaram a desdenhar dele, mas começam a desonrá-lo. Mas cara, esse aí, a irmã dele estudou na minha sala, como que ele pode agora ser pastor? Hoje lá em Taubaté eu estudei com uma menina na Unital, que cara, eu era o demônio na escola. E hoje eu olhei assim no corredor, vi ela assim, daí eu falei: nossa, será que essa menina, faz tempo, né? A gente tá meio velhinho, gordinho agora, né? E aí eu peguei, olhei para frente, olhei de novo a menina olhando, fiquei até com vergonha. Falei: meu Deus, cara, caramba, velho, será que é? E acho que ela ficou pensando a mesma coisa: nossa, será que a bolinha ali é esse cara mesmo, velho? Eu falei: nossa, cara. Daí depois saiu, vi ela com o marido, com o filho lá, tudo.
Mas de certo essa menina falou: meu Deus, cara, ele está sentado ali, eu não sei quanto tempo ela frequenta. Geralmente os pastores sentam do lado lá, né? Dá o melhor lugar para as pessoas e senta lá do lado onde não pode ver nada. Mas de certo ela pensou: meu Deus, esse cara é pastor, está ali no meio, será que é ele mesmo? E começam a desdenhar, cara. Por isso que eu acredito no miserável que vai falar: cara, eu vou tocar no louvor, eu vou fazer aula. Então faz, querido, porque é isso que Deus ama. Eu vou falar inglês. Fala, querido. É isso que Deus gosta, é isso que Deus quer. A gente não sabe o que Deus tem para nós, mas quando a gente se capacita, Ele pode te colocar num lugar assim, ó. Te fiz para isso aqui, ó. Pá. E ali tudo acontece, cara. Então aqui Jesus começa a ser desonrado. E aí quando ele fala, vamos entrar no 4, versículo 4, Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E aí a Bíblia menciona: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade, a Bíblia fala. Jesus ficou perplexo. Agora imagine a nossa desonra. Imagine a gente impedir o agir, o mover, o milagre que a gente tanto espera. Com a desonra a gente não recebe. Imagine, cara, o Filho de Deus não poder realizar. Aquele que veio na terra, Deus encheu do seu poder, de sabedoria, de entendimento, que estava ensinando os escribas. Escribas, queridos, são aqueles que escreviam as leis de Deus, os pergaminhos de Deus. Esses caras eram pagos até para ficarem só ali, cara. Fazia só isso a sua vida toda. Esses homens impediram o Filho de Deus de agir, de curar e de fazer milagres. E não foram somente aqueles homens, mas foi a desonra que aqueles homens carregavam naquele momento, menosprezando, cara. Sabe, é o filho do Zé, estudei com ele, tirava nota baixa na escola. Nossa, esse carinha aí, ele tirava pituca do nariz, mano. Nossa, era só ranho aqui na borda aqui. Esse tipo de gente, cara. Porque a mentalidade dos escribas era que Isaías, o que a gente cantou aqui, um menino nasceu. Então eles tinham uma mentalidade de que Jesus ia chegar de cavalo, uma espada na mão, sabe, tipo Excalibur, e fazer a revolução. Mas, cara, ele veio como um homem, cara. Ele abriu mão da sua glória. Ele deixou tudo, cara, só para falar para a gente como é que se vive nessa terra. Então eles esperavam, sabe, um rei, um rabino, alguma coisa que viria do meio deles. Então eles sabiam que naquela época havia de se levantar o Cristo, mas mesmo assim eles estavam menosprezando. Agora, uma coisa que cabe para nós: todos nós estamos esperando a segunda vida do Messias, amém? Sim ou não? Sim ou não? Amém. Mas quantos de nós deixamos nos influenciar por saber disso? Então saber de algumas coisas não adianta nada, querido. Não adianta nada, cara. A gente precisa estar na honra, na devoção. A palavra honra significa time. Eu vi um grego falando isso. É meio assim, time mesmo. Time. T-I-M-E. Que significa uma valorização, algo valioso, algo que tem peso, aquilo que é precioso como o ouro, aquilo que é nobre, aquilo que é pesado, um olhar favorável, uma autoestima, uma apreciação. Agora, para a gente valorizar mais a palavra honra, eu vou falar do que é desonra. Desonra é desrespeito. Desonra é a melhor para mim, essa tradução: tratar como comum. Cara, isso aqui pega a gente. A gente trata como comum o agir de Deus, tratar como ordinário, algo que é leve, algo
deixa lá, não vai acontecer nada demais. Por isso que quando a gente faz a abertura de culto aqui, a gente já gosta de ir chamando, invocando a presença e dar tudo de nós, para que Deus encontre um ambiente em que Ele possa ser honrado e glorificado. Então toda a nossa atenção, eu falo isso para os meus filhos, cara, toda a nossa atenção agora se volta para a presença de Jesus Cristo, porque Ele precisa, é um culto para Ele, não é um culto para homens, apesar de a gente ministrar o coração das pessoas, mas é um culto para Deus ser honrado. E se nada acontecer no nosso meio, Ele foi honrado, Ele foi glorificado. Então a gente precisa estar com o nosso pensamento, com o nosso coração e com o nosso corpo fisicamente adorando a Ele. Então chegar num culto e ficar com as mãos no bolso, parado, sabe, tratando como comum. Cara, um dia desses cultos, Ele pode vir, cara, e realizar o milagre que você está esperando por muito tempo. Nós temos testemunho de um homem, ele já não está mais no nosso meio, mas ele ficou por 20 e poucos anos orando por uma situação. Em 2, 3 cultos que ele veio aqui, Deus resolveu na vida dele, cara. Uma coisa que eu acredito é que ele não ficava com a mão no bolso no meio do louvor. Uma coisa que eu acredito é que ele não ficava, sabe, tirando foto no meio do louvor, ou ligando para alguém, ou resolvendo o problema de alguém, querido. O nosso tempo de domingo é tempo de Deus, é tempo para Deus. Nós devemos honrá-lo, devemos devoção. Então as nossas ofertas nos gasofilácio, a nossa roupa que a gente veste, não podemos vir de qualquer jeito, sabe, vir nobre, porque você é um filho de Deus. Eu não vou pregar, mas quem disse que só eu aqui sou filho de Deus porque eu prego? Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Filhos, Ele nos fez, Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus, cara. Então Ele precisa encontrar um ambiente. Se ele não encontra um ambiente, ele precisa encontrar, porque às vezes é difícil. Não, na minha loja, na minha academia, as músicas são de funk, as músicas são disso. Mas o seu coração como está, cara? É a partir do seu coração que tudo começa a ser transformado, porque o seu coração é o ambiente propício para Deus começar a manifestar curas, sinais e maravilhas aonde a gente passe. Agora, aleluia. Então ele não conseguiu, cara, você tem noção, de realizar muitos milagres ali. Ele não conseguiu, porque aqueles caras, depois se você vai ler a história em Lucas, depois vocês me perguntam, cara, está anotado aqui em Lucas 4, você vai... Lucas explica melhor essa passagem, tem mais detalhes. Você vai ver que a hora que Jesus fala assim, ele leu Isaías 61, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e hoje se cumpriu estas escrituras. A hora que Jesus lê essa parte e fala que hoje se cumpriu as escrituras, as pessoas da sinagoga se levantam e levam ele para fora para apedrejar ou lançar ele num precipício, cara. As pessoas não criam no Jesus homem, no Jesus humano. Na escola de líderes, nessa quarta, eu falei: não me humanizem. Eu sou humano, mas não me humanizem no sentido de: o Dezão erra também, vou errar. O Dezão faz isso também, posso fazer. O Dezão é assim também, então não está nem aí. Cara, nós estamos no encargo de Jesus dessa casa, cara. Eu só quero ser exemplo para alguns, e é para isso que a gente tem se esforçado aqui, eu e a minha esposa. Mas que Jesus receba toda a honra e toda a glória. Estou encerrando. Agora, a demonstração de honra. A honra pode ser demonstrada como? Através de palavras, de obra e com pensamento. Demonstração de honra, eu posso chamar alguém. Você hoje honrou sua mãe. Você pode ter feito uma declaração para ela.
Você pode ter feito uma chamada de vídeo, como eu fiz, e falado algumas palavras que a honram. Eu fiz uma cartinha para a Aline, tentei entregar, meu amor. A Manuela fez eu escrever para você. Não, é dia das mães. Eu falei, mas não é minha mãe, filha, é sua. Não, mas faz, papai, faz. Ela falou assim, ela vai ficar feliz, pai. Oxa. Não tem como, tem que fazer. Então a honra pode ser por palavras, com obra. Você pode fazer alguma coisa para honrar alguém, construir alguma coisa para honrar alguém. E agora você pode honrar com pensamento. Nós vamos falar disso. Mas toda honra se origina do coração. Isaías 29:13. Vou ler rapidão, tá, gente? Para nós correr aqui. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você pode honrar Deus com palavras, você pode honrar alguém com palavras, com obras e com pensamento, mas toda honra se origina do coração. Qual é a postura do seu coração? Como o seu coração está para vir nesse culto? Como o seu coração está quando você vai ler a Bíblia, quando você vai orar, quando você vai buscar a Deus, quando você vai para o GC, que logo a gente vai voltar? Quando que a gente vai, sabe, o nosso coração vai ter em honra, em autoestima, aquilo que não é comum, quando a gente se reúne para fazer alguma coisa em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Como está o seu culto? Quando você sabe que é Santa Ceia, mais uma Santa Ceia, vou lá tomar os... Não, o nosso coração está em honra, tem que estar em honra. Isaías 29:13, vou ler de novo. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é só feita de regras ensinadas por homens. Isaías 29:13 fala isso. Então Deus está olhando o quê? Não é a palavra que sai da sua boca somente, não é aquilo que você está fazendo na igreja somente, mas Ele está olhando, esquadrinhando o seu coração. Como que você vem servir nessa casa? Como que você vai para o seu trabalho na segunda-feira? Porque foi um trabalho que Deus abriu uma porta para você. Como que você vai atender alguém no seu trabalho? Qual é a maneira? Como está o seu coração? Está irritado, está isso, mas que um coração esteja honroso ao Senhor, cara. Como você trata o seu carro? É um pois é, Golzinho está aí. Quem olha rejeita ele, mas está ungido. Estava ruim a maçaneta, a Aline foi fazer a unha na Aline, o Rodrigão pegou o spray de óleo e mandou no gol inteiro, velho. Está ungido o gol agora. Você faz assim na maçaneta, ela já pula. Na mão, na hora. Cara, como é que está o nosso coração em relação a Jesus? Por isso que eu falo, Deus, Ele está procurando um coração. E aí a gente pega a palavra: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que seja de verdade. Que quando a gente cantar um louvor, a gente se quebrante, se derrame, que a gente fale, confesse as nossas mazelas, os nossos erros. Como que a gente trata os líderes dessa casa, as pessoas que estão trabalhando. Ah, cara, Deus, Ele tem que ser honrado em tudo que a gente for fazer, aleluia. E essa é uma fala até que Jesus fala também em Mateus 15:8, não precisa abrir. O povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu vou encerrar aqui Lucas 5:17. Olha só, ora aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Então Jesus estava ensinando e tinha ao redor dele fariseus e mestres da lei, vindos de toda a aldeia da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E olha isso aqui que fala na parte B do versículo, C do versículo B. E o poder do Senhor estava, aqui e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então Jesus estava sentado num lugar
E a Bíblia menciona que o poder de Deus estava com ele para curar os doentes, cara. O 18: vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Deixa eu explicar esse momento. Jesus estava diante de fariseus, escribas, mestres da lei, e o poder de Deus com ele para curar. Por que ele não curou os fariseus, escribas e mestres da lei? Então, quando não aconteceu nenhum mover ali, trouxeram um paralítico, trouxeram alguém que é de fora da congregação, fora do arraial. Vai ver no nosso Jesus como ele é maravilhoso, cara. O poder de Deus com os escribas e mestres da lei não receberam uma gota do poder de Deus, cara. Que a gente nunca seja essa igreja. Que a gente nunca seja esse tipo de doutores e senhores. Que quando isso começar a acontecer no nosso coração, a nossa teologia, as nossas obras subirem mais altos sobre nós, de impedir os nossos olhos de continuar glorificando e dar honra a Deus, cara. Que o Senhor nos derrube, cara. Que o Senhor trate com a gente. Ixi, agora passou tudo. O 18: vieram então uns homens da lei trazendo um paralítico e procuravam introduzi-lo, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, eles subiram no eirado e desceram no leito entre os ladrilhos, por meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam. Essa palavra arrazoavam significa pensavam consigo mesmo, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha só para você ver, querido. Os escribas não falaram isso, eles arrazoavam. Se você for ver em outras traduções, eles falam: os escribas e os fariseus pensavam no seu interior, entre si, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem é esse que pode perdoar pecados senão Deus? Olha o que Jesus responde. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Olha aqui, cara. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, cara. Vocês estão entendendo que o nosso pensamento conta para Deus? Os nossos pensamentos, cara, vão convergir do nosso coração, do nosso derramar para Deus. Então, quando você está pensando, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, até o que nós pensamos, cara. Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar, nessa noite, cara. Você pode ficar de pé. Então, que a gente possa honrar não só de boca, não só de lábios, não só de falas e frases prontas, mas que a gente fale do que o nosso coração está cheio, querido. Eu sinto muita graça de Deus sobre nós nessa noite. E eu só quero terminar falando o mesmo versículo que eu citei no começo. Acautelai-vos, cuidem-se, vigiem, orem, para vocês não perderem aquilo que temos realizado com esforço.
mas para que a gente receba o completo galardão. Cara, numa atitude de fé, vou pedir para os staffs